fez essa disciplina também? Bom, então vamos lá, vamos começar. Pessoal, essa disciplina é a disciplina de administração avançada de sistemas operacionais. Tá? Então, basicamente, o que, que a gente vai ver nessa disciplina? Nós vamos ver a administração de Linux, né, de servidores Linux, e a administração de servidores Windows Server. Tá? Então, nós vamos trabalhar com o CentOS na versão 7, tá, que é a versão em produção mais estável, um pouco mais antiga, mas ainda está em produção, né? Hoje vocês têm o CentOS 8, e nós vamos utilizar o Windows Server 2016, tá? Que é uma versão estável. Se não me engano, a última que tem é 2019, mas ela é bastante avançada, vamos dizer assim. Pessoal, quem é que já conhece Linux aí? Quem é que já mexe bastante com o sistema operacional? Beleza. O que vocês mexem com Linux aí? Ou com Windows Server? Ubuntu? Docker. Legal. É, vocês que já, você que já está mexendo com Docker aí já tem um conhecimento um pouco mais avançado, né? Aqui o que a gente vai ver é um pouco mais básico, até porque é uma introdução à administração de sistemas operacionais. Uma das coisas que eu preciso bater muito em cima com vocês são coisas conceituais, tá certo? Uma das coisas que a gente vai ver é que, independente do sistema operacional que for utilizado, a gente precisa ter um planejamento, primeiro, de qual vai ser o cenário que a gente vai fazer a implantação, quais são os serviços. Eu preciso trabalhar bastante o planejamento, o que eu vou entregar, tá bem? Então, normalmente são duas coisas que pesam muito, né, numa infraestrutura de rede simples, né? A primeira é a topologia, onde eu tenho que definir qual é o range de endereços, né? Como é que vai estar estruturada a minha rede, quais são os serviços que eu vou prestar, né, que eu vou disponibilizar para os meus usuários dentro dessa rede, e por último, quem são os usuários e como eles estão organizados em grupos. Né? Então, esses são os três pilares do que a gente vai ver. O resto é consequência, né? São comandos e mais sintaxe né, estrutura do sistema para a gente mexer para a gente disponibilizar, mexer nos sistemas operacionais, né, e disponibilizar os serviços dentro da nossa rede. Beleza? Bom, vamos lá. Vamos começar aqui falando um pouco da disciplina. Nossa disciplina aí, ela já é no novo formato, né, onde eu tenho a P1, a P2 e a S. Acho que agora já não existe mais nenhuma disciplina no formato anterior. A média é 7 pontos, né, e aí a gente tem aquela F lá, né, segura na mão de Deus para conseguir se... As nossas aulas elas vão ser um pouco teóricas e muito práticas, e eu vou passar também algumas atividades de fixação para vocês. Então, o que a gente vai fazer? Ixi, aqui está só de Linux, tá? Mas, assim, a estrutura, a gente vai dar uma introdução ao sistema operacional, né? O Linux, e vamos... A gente vai ver, né, a parte de instalação e configuração de sistemas, aos comandos, navegando no sistema de arquivos, editores de texto,
como é que eu faço o gerenciamento, né, e controle de usuários e grupos, como é que eu faço o gerenciamento dos recursos, serviços, conexões de rede, sistema de arquivos, aplicativos e alguma coisa de shell que a gente pode discutir aqui. Cadê? Aí. Tá? Vamos ver alguns serviços, né, compartilhamento de arquivos, um servidor HTTP, a gente vai ver servidor DNS, servidor DHCP, não sei porque está faltando coisa aqui. Eu acho que eu peguei uma apresentação errada aqui. Tá? A nossa bibliografia, tá certo? Que está lá essa é a bibliografia básica e tem uma bibliografia adicional que estão disponibilizadas lá no plano de aula. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguém para entrar. Não. Então, vamos lá. Vamos falar um pouco da história, né? Quem é que já usou Unix aqui? Algum de vocês já usou Unix? Nunca. Nunca. Alguém já usou macOS? Não? Todo mundo indiretamente já usou Unix, Antônio, mas usar o Unix como sistema operacional, né, ou o Unix clássico, né, é um pouco mais raro, né? O Unix novo, para quem não sabe, o macOS, ele é um Unix. E por baixo daquela casca bonitinha e colorida, roda um sistema operacional, né, um derivado do Unix, do Unix antigo, né, que chama-se Darwin. Tá? O Unix, como é que ele surgiu? Ele foi desenvolvido em 1969 e 70, entre 69 e 70, por um cara chamado Kenneth Thompson e o Dennis Ritchie, tá? Que também é o pai da linguagem C. Esse cara aqui até faleceu faz pouco tempo, acho que deve fazer uns 2, 3 anos. Esses caras, eles eram engenheiros lá no laboratório da AT&T e a Bell, né, que é uma fusão de duas empresas telefônicas americanas, as duas maiores. Então, esses caras, eles eram engenheiros de telecomunicações e trabalhavam nessa parte eles trabalhavam com computadores, né? Então, o que aconteceu? Eles pegaram um computador, que era um PDP-7, que estava jogado no canto do escritório, e como o Dennis Ritchie já tinha desenvolvido o C enquanto linguagem de programação, eles resolveram desenvolver um sistema operacional que fosse aberto. Porque antigamente o que acontecia? O hardware era muito caro, certo? E cada fabricante de hardware tinha o seu sistema operacional, que era uma caixinha preta, né? E nem sempre eles se conversavam. Então, não existia uma plataforma única, né, de sistemas operacionais. O que aconteceu? Esses caras pegaram, então, um computador, um mini computador, né, que estava jogado num canto do escritório, e resolveram desenvolver um sistema operacional que ele fosse passível de ser utilizado em qualquer equipamento, né? E eles pegaram um sistema que existia na época chamado Multics, tá? Então, eles desenvolveram o Unix, tá? E reescreveram ele totalmente em C em 1973 e conseguiram então criar uma plataforma portável. Então foi desenvolvido um sistema operacional que poderia ser instalado em qualquer computador. Tá? Se a gente voltar lá no final dos anos 60, um computador, só quem tinha computador era governo e as instituições de pesquisa. Né? E algumas instituições um pouco mais ricas, né? Por exemplo, o banco e outras empresas que trabalhavam com processamento de um grande volume de dados. Então, em 1975, a sexta versão do Unix foi a primeira versão que foi disponibilizada para uso público. Tá?
claro, dentro de um ambiente acadêmico. E, em 1976, o pessoal da Universidade de Berkeley disponibilizou a primeira versão do BSD, tá certo? Que é um dos primeiros Unix abertos, né? Em 1979, na versão 7, eu tinha, então, um compilador de C, eu tinha o UUCP, que é um serviço de rede, e eu já tinha, então, um shell parecido com o shell moderno que a gente usa hoje, e esse Unix agora também funcionava no DECVAX, tá? Que era um computador bastante... Era um computador de... O VAX era um equipamento da Digital que muitas universidades tinham, né? E em 1983, o que aconteceu? Tá? O Unix explodiu enquanto sistema operacional para servidores e estações de trabalho. E aí apareceu uma empresa chamada Sun Microsystem, que começou a desenvolver estações de trabalho e vender essas estações de trabalho com um Unix instalado. Para quem não conhece, chamava-se Solaris, né? Beleza. Mas, afinal, por que o Unix ele é tão importante, né? Primeiro, ele é um dos primeiros sistemas operacionais que era multitarefa e multiusuário. Então, antigamente, os sistemas, os computadores, né, eles funcionavam em batch. O que é batch? Batch é uma fila. Então, se eu quisesse processar alguma coisa, eu tinha que escrever o meu programa e colocar naquela fila e, à medida que os programas iam, das outras pessoas, né, que estavam naquela fila, iam sendo executados, se gerava uma saída, e aí podia ser impressa ou podia ser em arquivos, e aí a outra tarefa era executada, né? É como se fosse uma fila de atendimento lá num caixa, né? Então, eu atendia cada pessoa individualmente em fila. A partir do momento que eu desenvolvi um sistema que ele era multitarefa, eu poderia, então, executar mais de uma aplicação, né, mais de uma tarefa, mais de um processo em paralelo, né? E aí a gente vai falar um pouco de como é que acontece esse gerenciamento. E também eu tinha, a partir desse momento, eu tinha um sistema que ele era multiusuário, ou seja, eu poderia ter mais de um usuário podendo trabalhar na mesma máquina. Então, isso só foi possível por quê? Porque eu tenho um sistema operacional multitarefa, e eu consigo, então, gerenciar multiusuários. Esse cara tem uma administração centralizada, eu tenho um usuário administrador, que é responsável pelo gerenciamento do sistema. Esse sistema também permitia o gerenciamento de prioridade no uso de recursos, então eu posso escalonar os meus processos, né, e priorizar a utilização por tipo de recurso, certo? Eu acabo tendo, então, um tempo de processamento compartilhado, porque antigamente eu tinha um único processador em muitos computadores com um único núcleo de processamento. Mas aí o que eu fazia? Eu separava em fatias de tempo, né, e ia distribuindo as minhas tarefas por um determinado tempo, né, para o núcleo de processamento. Então, processava um pouco de outro, e ia fazendo esse compartilhamento de tempo de processamento. O Unix, então, foi o primeiro sistema operacional portável que eu podia instalar em qualquer equipamento. Tinha um controle de periféricos otimizado, né? Então ele conseguia gerenciar periféricos de uma maneira um pouco mais eficiente do que os outros sistemas operacionais, e também ele foi o primeiro sistema operacional, né, moderno a oferecer um suporte à rede como nós conhecemos atualmente. Beleza? O que aconteceu? O Unix ele foi desenvolvido dentro de uma empresa, mas bastante focado na comunidade acadêmica.
Tá? A gente viu que o BSD, que ele é um Unix, ele é uma variação do Unix, ele foi desenvolvido lá dentro da Universidade de Berkeley, mas o Unix, como produto, né, ele continuava sendo propriedade de empresas. E o que começou a acontecer? Uma disputa para ver quem é que conseguia se estabelecer no mercado. Vocês já são muito mais novos, mas é mais ou menos parecido com o que aconteceu na época do VHS e do Betamax. Vocês se lembram disso? Ou não sabem nem do que eu estou falando? Estão vivos aí ainda? Sim. E aí, alguém lembra ou não lembra? Beleza, então, seguindo, né? O que aconteceu? Essas variações de Unix e de BSD, elas tinham características similares, né? E aí, um padrão, só que cada um tentava puxar o formato de estruturação do sistema operacional para o seu lado. E aí, uma estrutura, né, de organização desse Unix, que a gente chama de System V ou System 5, ganha a guerra porque ele acabou sendo adotado pela maioria dos fabricantes. E aí também houve a criação de novas derivações desses Unix aqui. Então eu tenho o FreeBSD, o NetBSD e o OpenBSD, que são desenvolvidos a partir do Unix lá da Universidade de Berkeley, né? E são gratuitos, são um software livre, diferente do Unix original, né, que ele acabou sendo um produto que depois foi comprado pela SCO. O que aconteceu? Para poder padronizar o Unix e o software livre, se criou então a Fundação de Software Livre, a Free Software Foundation, né, que foi idealizada por esse cara aqui, o Richard Stallman, e foi onde teve o início do projeto GNU, né, que era a ideia era criar uma derivação livre do Unix que não fosse nem vinculada ao BSD original lá da Universidade de Berkeley, nem ao Unix comercial. Tá? Então, o que aconteceu? A Free Software Foundation e o projeto GNU, dentro dela, criou projetos bem interessantes, como o GCC, que é o GNU C Compiler, é o compilador de C do Unix, o Emacs, que é um editor de texto, né? E outras ferramentas que são fundamentais no nosso dia a dia, aí que mexemos com Linux. Só que é o seguinte, existia uma dificuldade muito grande para a criação de um kernel, porque o Richard Stallman tinha pensado em fazer um kernel distribuído. Né? Então, na verdade, eu tinha um microkernel e tinha... eu tinha vários submódulos desse kernel, né? Para poder gerenciar cada uma das estruturas do meu hardware. Só que o que aconteceu? Era muito difícil, né, de você desenvolver um sistema operacional que fosse distribuir, com kernel distribuído. Tá? O que é o kernel? O que é o kernel do sistema operacional? Vamos lá. O que vocês acham que é o kernel do sistema operacional? Vamos lá. Dá para a gente melhorar essas respostas aí. Vamos botar assim, a ideia é essa, Matheus. A camada que interpreta o hardware. Não é bem a camada que interpreta o hardware.
mas é a camada que faz com que o hardware ele atenda às solicitações das aplicações. Né? Então, o que ele é? Ele é o núcleo do sistema operacional que faz o meio de campo entre o hardware e as aplicações dos usuários. Só tem que ter Guilherme, é que, na verdade, o kernel ele não faz nem meio de campo, ele faz o gerenciamento. Por quê? Porque para o kernel conversar com o hardware mesmo, ele precisa de um outro negócio. Alguém sabe? Boa, Murilo. Ele precisa do driver. Então, quem conversa direto com o hardware é o driver, tá certo? E o kernel conversa através do driver. Então, o driver, na verdade, ele é um módulo. Né? Ele é um pedacinho isolado, né, de código especializado em fazer com que um determinado recurso de hardware funcione, e ele entrega essa funcionalidade para o kernel, para quem gerencia toda a bagaça. Tá bom? Beleza? Só que o que aconteceu? Quando o Richard Stallman lá, ele queria desenvolver um sistema operacional, né, baseado no Unix que fosse totalmente livre, né, sem nenhum tipo de ressalva em relação ao código que estava sendo escrito, a sua alteração, né, e a sua livre distribuição, ele tinha pensado em fazer um kernel distribuído. O que é um kernel distribuído? Eu não tenho um núcleo único, eu tenho vários núcleos, cada um com a sua especialidade. E eles precisam se conversar, certo? Eu preciso que exista uma intercomunicação entre esses microkernéis. Só que isso aqui era muito difícil, era muito problemático de desenvolver e debugar. Só que em 1991, um camarada chamado Linus Torvalds, ele, numa disciplina de sistemas operacionais, cujo professor era o seu o Andrew Tannenbaum, né? Vocês já devem ter visto e ouvido falar bastante desse cara. Esse cara, ele tinha um sistema operacional que ele usava nas aulas, que era quase um simulador de sistema operacional chamado Minix, né? E o Linus Torvalds era um aluno bastante aplicado e resolveu desenvolver um kernel em cima da estrutura do Minix. Tá? E também tinha capacidade de integração com as ferramentas baseadas no System-V, né? E consequentemente, muito parecido com o Unix, né? Com uma compatibilidade muito grande com o Unix. E esse kernel que ele desenvolveu foi compartilhado com a comunidade, né? E o pessoal, muita gente se interessou e começou a ajudar ele a desenvolver. Então, o que aconteceu? O Linus Torvalds, ele desenvolveu um kernel que não era um kernel distribuído, ele era um kernel monolítico, mas era um kernel modular. Então, ele é um kernel único que aceita drivers, né? Como são os sistemas operacionais modernos que a gente conhece. E ele se juntou, então, à comunidade do software livre, né, da Free Software Foundation, e disponibilizou esse kernel para que se criasse, então, um sistema operacional livre de verdade. Tá? O Linux que a gente conhece, né, ele é o kernel do sistema operacional. Ele é só aquele miolinho ali. O resto que tem, aquele monte de aplicações que fazem parte de uma distribuição de um sistema operacional baseada no kernel Linux. Tá? Então, o Linux ele não é igual ao Unix, ele é diferente. As interfaces elas são similares, a estrutura é similar, eu consigo portar as minhas aplicações, mas são dois sistemas operacionais totalmente diferentes, certo? Beleza.
Uma coisa que a gente vai falar muito é de software de código aberto, software livre, né, e software gratuito. E essas três coisas, elas não são a mesma coisa. Primeiro, porque o software de código aberto, ele necessariamente não é gratuito, tá certo? Desculpa, ele não necessariamente é gratuito. Então, o meu software, ele pode ser um software comercial, como era o Unix da SCO, por exemplo, ou como era o Solaris, mas ele era pago. Né? Eu tinha que adquirir uma licença para poder usar aquilo ali. Eu tinha acesso ao código-fonte, eu podia customizar do jeito que eu quisesse, mas eu precisava de uma licença de uso. Que é diferente do software gratuito. Né? Aquele software que é gratuito, ele necessariamente não tem o código aberto. A gente tem um monte de software gratuito aí, principalmente para Windows, né? Eu tenho, por exemplo, o Adobe Reader, né? Que mais? O Firefox é software livre. O Google Chrome, ele é um software gratuito, mas ele não tem o código aberto. Tá? E o software livre, onde eu tenho o código aberto e esse software ele é gratuito. Então, a gente tem como exemplos aí o Linux, LibreOffice e mais um monte de outros softwares aí que vocês podem baixar, tanto o código-fonte quanto podem utilizá-lo sem ter que pagar absolutamente nada, tá bem? Então, a relação entre o projeto GNU e a Fundação do Software Livre, né, gerou, então, um sistema operacional livre, que a gente chama de GNU Linux. Né? Então, cada distribuição, esse sistema operacional livre, ele é composto de um kernel, mais o pacote de aplicações do projeto GNU, né? E tudo isso aqui está licenciado no formato da GPL, né? Ele usa uma licença que é a GNU General Public License, que garante que todo o software que é aderente a essa licença, ele é livre de verdade, né? Livre como em liberdade. E o que aconteceu? Surgiram, então, diversas distribuições baseadas nesse GNU Linux. Tá? Então, se vocês usam Ubuntu, se vocês usam Red Hat, se vocês usam Fedora, se vocês usam Oracle, SUSE, se vocês usam Arch Linux, se vocês usam Gentoo, se vocês usam Slackware, meu Deus, né? É porque eu tenho ali o GNU Linux, que era livre, os grupos de usuários, né, as comunidades, elas se formaram, o pessoal começou a juntar, a criar uma distribuição, né, a juntar pacotes de aplicativos e criar um sistema operacional que pudesse ser distribuído e utilizado de forma cada vez mais amigável. Tem? Esqueci de falar do Debian, acho que é resistência. Então, com isso, cada distribuição empacotava o kernel mais uma quantidade de pacotes de aplicações bastante grandes, né? E aí a gente tem os nossos sabores de Linux aí, né? Distribuições que são completamente livres, distribuições que têm componentes proprietários, algumas distribuições, inclusive, com suporte pago, né? E aí esses caras têm foco corporativo. Aqui tem uma linha do tempo, né, que ela é bastante limitada, mas ela traz as derivações das três principais distribuições de Linux, né, que deram origem às distribuições modernas. Então, a gente tem aí duas famílias principais, que uma é derivada do Debian, e hoje o Ubuntu e outras distribuições derivadas bebem dessa mesma água, e as distribuições baseadas no Red Hat. E aí a gente tem CentOS, tem Fedora, a gente tem Oracle, né? E o único que ainda sobrevive, derivado do Slackware, é o bom e velho SUSE. Beleza? Vamos lá. Pergunta.
Que distribuição de Linux vocês usam ou tem alguma intimidade aí? Todo mundo de Ubuntu? Quem mais? O Debian, bicho. Ainda tem gente que usa Debian. Pá, eu gosto muito de usar dois sistemas operacionais, né? Primeiro, eu gosto muito do Linux e uso o Linux Mint, né? Que basicamente é um Ubuntu com uma carinha um pouquinho mais ortodoxa, né? Eu tenho um verdadeiro horror daquela interface do... Eu adorava o Ubuntu enquanto usava GNOME. O Ubuntu não é perfumaria, ele é um Ubuntu mais ortodoxo, né? Você tem, em termos de usabilidade, você tem um menu iniciar bem parecido com o de Windows, né? E com aquela interface Unity que o Ubuntu adotou, para mim é um desespero. Pra você achar alguma coisa, eu não sei, é um horror. É. E, e o bom é que, assim, o Linux Mint, aquela interface, o Mate, ela é muito leve. Então, você pode pegar e botar numa máquina velha e aquele negócio sai voando. Tá? Eu tenho, em casa, eu tenho meus brinquedinhos, assim, tem umas máquinas mais antigas e eu adoro instalar, né? Eu tenho um, eu tenho um MacBook daqueles brancos, antigo, eu botei um SSD, instalei o Linux Mint, um Mint, ele tem 2 GB de RAM e a máquina, pensa numa máquina boa de usar, assim. Então, mas infelizmente, né, no dia a dia a gente acaba usando o Windows. Em casa eu uso muito macOS. Eu tenho uns Mac aqui jogados pelos cantos e são meus mimosinhos. Vamos lá. Eu não sei se vocês já viram esse documentário aqui, que é o Revolution OS. Tá? Quem é que já viu ele? É bem interessante porque conta toda a história do que aconteceu. Esse histórico que eu falei aqui para vocês é um documentário de 1h20, tá? Que é a atividade de casa de vocês, dá uma olhada nisso aqui, que ele é bem interessante, que conta, tem a entrevista com todo o pessoal envolvido no desenvolvimento do Unix e do Linux, e conta um pouco de como tudo isso aconteceu, tá certo? Então, isso aqui depois vocês vão ver. Vamos falar um pouco de como é que é a arquitetura, tá? Então, vamos lá. De uma maneira geral, eu tenho um kernel monolítico que ele envolve o hardware, tá certo? Então, eu tenho aqui os meus drivers, né, que permitem que o kernel ele converse com o meu hardware. E as aplicações, elas conversam, elas se utilizam dos recursos de hardware através do kernel, tá certo? Então, normalmente, a gente tem aplicações que elas são aplicações de suporte, né, ao kernel, como essas aqui, elas são de gerenciamento do sistema operacional, e depois a gente tem as aplicações mesmo de alto nível, né, aquelas que entregam alguma coisa lá para o meu usuário, beleza? A gente tem que pensar o seguinte, que cada
usuário, cada interação do usuário com o sistema operacional se dá através de uma aplicação dessa que conversa com o kernel em processos diferentes. Então, se eu tenho 3 usuários distintos, né, utilizando recursos de um determinado sistema computacional, né, quer dizer, então, que eu tenho um processo que gerencia cada um desses acessos aqui, todos eles conversando com o kernel diretamente. Tá certo? Então, de uma maneira assim bem simples, né? A gente tem 2 tipos de aplicações. As aplicações que elas conversam diretamente com o kernel e elas usam um espaço de execução que a gente chama de kernel space, né, onde eu tenho o próprio kernel do Linux ou do sistema operacional funcionando, e outras... Ai, eu odeio esse negócio aqui, não tem como... Não tem como tirar esse negócio aqui, tem que esperar ele sumir. Eu tenho aqui, embaixo do kernel do Linux, mas também no mesmo espaço de execução, os drivers, os agendadores, eu tenho filtros de pacotes, eu tenho toda a parte de comunicação de rede, né? E no que a gente chama de espaço de usuário, a gente tem as bibliotecas compartilhadas do sistema operacional, né, as bibliotecas das aplicações e outros processos do sistema. Então, eu tenho, no meu sistema operacional, né, coisas que elas executam com prioridade maior e com um acesso maior aos recursos, e aí são aquelas aplicações, aqueles processos que rodam dentro do espaço de execução do kernel, e a gente tem as aplicações que rodam, né, com prioridade, num nível mais baixo, que são aquelas de espaço do usuário. Tá certo? Vocês já fizeram arquitetura de sistemas operacionais? Ou arquitetura de sistemas computacionais? Guilherme, você fez comigo essa disciplina? Acho que não. Não? Não. Acho que eu dei, acho que tem um ano, mais ou menos, não, foi segundo semestre de 2019, eu acho que eu dei essa disciplina, ou foi no primeiro 2020? Não, foi segundo semestre de 2019 e eu dei essa disciplina, tá? Que aí a gente consegue ver que na estrutura do sistema operacional, e aí a gente fala de qualquer sistema operacional, na parte conceitual, eu tenho que isolar as aplicações, né, a maneira, para que aplicações que sejam de mais alto nível, ou seja, aquelas aplicações de uso trivial, elas não sejam executadas com prioridade alta ou então acessando recursos importantes do meu sistema. Por quê? Porque se essa aplicação pendurar, eu posso derrubar o sistema, certo? Então, a partir do momento que eu separo isso, os processos que eles são, né, vinculados diretamente ao kernel, ao funcionamento basal do sistema operacional, eles não são impactados por uma aplicação travada, uma aplicação que daqui a pouco fez uma solicitação de acesso a um dispositivo, né, e aí ela pendurou. Por isso que os sistemas operacionais modernos, eles dizem lá, ó, a aplicação não está respondendo, você quer fechar? Tá? Se eu não tivesse essa diferenciação do espaço de usuário e do espaço do kernel, o que aconteceria? Na hora que essa aplicação pendurasse, pendurava todo o sistema. Tá? Então, isso acontecia com sistemas operacionais mais antigos. Né? Quem usou o Windows 95 aí, isso não era muito bem desenvolvido. Né? O Windows era uma colcha de retalho,
bem diferente do Unix e do Linux, posteriormente, que não tinha muita gambiarra, né? Já o DOS não, o Windows em si, ele é uma gambiarra gigante, porque ele tinha que manter toda a estrutura do DOS e ele tinha que tentar gerenciar da melhor maneira possível o acesso a dispositivo de hardware. Então, eram sistemas operacionais que as aplicações podiam pendurar mesmo o sistema. Beleza. Uma coisa que a gente vai ver em relação ao Linux, né, é como é que os nossos sistemas de arquivos eles aparecem, ou pelo menos como é que meus dispositivos de armazenamento eles são vistos pelo sistema operacional. Uma coisa que a gente tem que separar é a unidade física da unidade lógica. Vocês conseguem definir bem essa distinção? Como é que o que é uma unidade física e o que é uma unidade lógica? Isso. Uma unidade lógica é uma partição. Uma unidade física é um HD. Isso aí, Matheus. Tá? Beleza. A partir do momento que vocês têm noção desse conceito, então eu posso fazer uma pergunta do tipo: eu posso ter mais de uma unidade lógica em uma unidade física? Beleza. Agora aquela pergunta desgraçada: eu posso ter uma unidade lógica em mais de uma unidade física? Diria que sim. Por que diria que sim, Matheus? Antônio, já que você falou com tanta convicção, beleza, o RAID ele é um, um subterfúgio, né, que se tem, exatamente. E a gente tem, o RAID ele é é um recurso que nós temos que permite que se utilize isso. É claro que, na verdade, não é a mesma unidade lógica, né? Ela é um arranjo de unidades lógicas, e aí é uma outra camada, tá bem? Mas beleza, vocês estão bem tranquilos com essa percepção. Só que é o seguinte, quando eu crio a minha unidade lógica, quando eu crio essa minha partição, eu preciso formatar ela usando um tipo de sistema de arquivo, tá certo? Cada sistema operacional, ele tem, aliás, os sistemas operacionais, eles permitem que se utilize uma gama bastante grande de sistemas de arquivos para você poder colocar dados dentro desse volume. Tá? Então, os sistemas de arquivos mais comuns que a gente tem aí no Linux e no Unix é o EXT, nas versões 2, 3 e 4. Né? Antigamente tinha o Heiser FS, que era um excelente sistema de arquivos, só que uma história trágica aconteceu com o desenvolvedor dele, né? Que foi acusado de matar a noiva e está preso até hoje. E dois outros sistemas de arquivos que têm sido utilizados hoje em dia é o XFS e o ZFS. A gente vai ver que o Red Hat tem utilizado bastante o XFS. Tá, mas beleza. E aí? Bom, a gente conhece no Windows o NTFS e a FAT. Mas o que são esses sistemas de arquivos? Na verdade, é um padrão de como os arquivos eles vão ser colocados dentro do disco. Né? Como é que os zeros e uns eles vão ser organizados ali dentro, né, fisicamente, em termos de criação de cabeçalhos, indexação e a área de armazenamento, e mapeamento da área de armazenamento dentro do disco. Cada um deles tem as suas vantagens e as desvantagens, certo? Mas, basicamente, a maior parte deles permite, primeiro, a indexação, né, rápida de arquivos, e os sistemas mais novos têm um negócio que a gente chama de journaling. Vocês já ouviram falar disso?
Ninguém nunca ouviu falar de journaling? Bom, o journaling ele é um recurso bem interessante que o que ele evita que em um desligamento ou em uma travada do sistema operacional, né, haja uma perda significativa de arquivos, tá certo? Então, o que ele faz? Quando ele está fazendo qualquer acesso a disco, né, ele cria um ponto de controle antes da operação e depois. Tá? Então, se um determinado arquivo tem um ponto de controle desencontrado, né, ele tenta consertar isso de alguma forma, beleza? Claro que é bem mais complexo que isso, mas eu estou tentando dar uma apanhada aí para vocês, mais tranquilo, tá bem? Bom, pessoal que já conhece Unix e Linux, né, eu não tenho diferenciação, os meus volumes, né, as minhas partições, elas não são diferenciadas por uma letra, né, de unidade como no Windows. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma raiz do meu sistema de arquivos, que é o barra, né, e todas as outras unidades, todos os volumes, eles são montados embaixo, eles são encaixados no meu sistema de arquivos embaixo desse barra aqui, certo? E aí eu tenho que dizer que eu vou encaixar em um determinado diretório o meu determinado volume. Então, vou partir do princípio que vocês já conhecem bem isso aqui, né? Uma das coisas que a gente tem que é bem interessante, né, é que os sistemas de arquivos que são usados em Linux e Unix, né, e os mais modernos em Windows, eles permitem a administração de permissões avançadas, onde eu consigo criar um conjunto de permissões para cada um dos meus usuários e grupos, né, e controlar o acesso deles aos meus arquivos. Eu não sei se vocês lembram que antigamente só se usava FAT32. Não sei se vocês são dessa época. Mas eu não tinha controle de acesso. Qualquer usuário que conseguisse se logar na máquina, conseguisse ligar aquela máquina, ou que ela pegasse, ou que pegasse o dispositivo de armazenamento, o HD daquela máquina, e colocasse em outro, ele conseguia acesso aos arquivos. Né? Hoje, como a gente tem um controle um pouco maior, o sistema de arquivo ele tem esse recurso de controle de acesso. Então, eu consigo dizer, esse arquivo aqui, é do Fernando, tá certo? E é do grupo lá de administradores. Então, eu posso dizer, esse arquivo só o Fernando pode acessar, esse arquivo aqui, todos do grupo administradores podem acessar. Então, a gente consegue coordenar melhor o acesso. Quando a gente dá uma olhada aqui nessa saída aqui do comando ls, que é o que lista todos os arquivos que eu tenho dentro de um determinado diretório, né, a gente pode observar aqui que a gente tem a flag de sistema, né, eu tenho quem é o meu usuário, o proprietário, né, desse arquivo ou desse diretório, qual é o grupo desse camarada aqui e os outros. Se a gente for olhar do lado esquerdo aqui, eu tenho esse indicativo aqui das permissões, tá? Então, tudo que tem um D do lado aqui são diretórios. Tudo que tem um traço são arquivos normais. E aí a gente vai ver isso mais detalhadamente lá na frente, tá? Aqui nesse primeiro bloco de 3, aqui, eu tenho RWX, quer dizer, então, que o dono, o seu Joseph.júnior, ele tem acesso de leitura, read, write e execute, né,
de leitura, escrita e execução nesse arquivo aqui. Os membros do grupo, que aí são esses caras aqui, ó, os usuários do domínio, eles têm acesso somente à leitura e escrita, ou seja, eles conseguem ver o que tem dentro desse arquivo, eles conseguem executar esse arquivo, se ele for executável, se for um script, mas eles não conseguem gravar, eles não conseguem alterar ou apagar. E a mesma coisa acontece com os outros, que não é nem o proprietário, nem os outros membros do grupo, né? A gente vai ver isso aqui também detalhadamente. Mas e vem cá, como é que esse negócio do Unix e do Linux, por que tem aquela estrutura, aquele monte de diretório? Bom, existe um negócio chamado FHS, que é o File System Hierarchy Standard. Então, ele é um padrão, tá certo? Que regula a estrutura básica dos sistemas, dos sistemas de arquivos que são utilizados por Unix e Linux, tá certo? Então, todos os sistemas operacionais Unix e Linux, você vai pegar e eles vão estar organizados dessa forma aqui, prioritariamente, vamos dizer assim. Então, a gente tem a raiz do sistema operacional, o barra, e eu tenho aqui, ó, um conjunto de diretórios que deve existir em todas as distribuições, em todos os sistemas operacionais que são baseados nessa estrutura, certo? Então, os mais comuns que a gente vai ver aí é o barra etc, onde eu tenho os arquivos de configuração do sistema operacional, o SBIN, onde eu tenho binários de sistema, binários de administração, onde eu tenho, aqui no bin, eu tenho os arquivos binários, aqueles executáveis que são de suporte, né, à execução do sistema. Dentro do barra user, eu tenho aqui as aplicações do usuário, e dentro do barra user, barra sbin, os binários de sistema para o usuário, né, e dentro do barra user, barra bin, os binários de aplicações do meu usuário. Dentro do barra mídia, o barra MNT, normalmente é onde eu vou montar as minhas unidades externas, as minhas unidades adicionais, e tem um diretório barra dev, esqueci de colocar aqui, que é onde eu tenho os apontamentos para todos os dispositivos físicos, tá? E barra proc, onde eu tenho todos os parâmetros de funcionamento e operação do sistema, tá bem? E a gente também vai dar uma olhada lá no que eu tenho lá dentro, tá bem? No Linux eu tenho, basicamente, um usuário administrador. Esse cara é o administrador, ele pode fazer absolutamente tudo. Ele tem um identificador, um ID de usuário, que é o 0, né? E todos os outros usuários, eles não são administradores. Eu tenho recursos que eu posso configurar para que eles possam executar tarefas como administrador, mas o administrador é um só, tá? E eu tenho os meus grupos, que sempre que eu crio um usuário, é criado um grupo com o mesmo nome do usuário, tá? Que é justamente para que eu consiga bloquear os arquivos pessoais desse usuário. A gente vai ver isso aí lá na frente, tá? Todas as informações de usuários, elas estão dentro de barra etc, barra pwd, e todas as informações do grupo estão dentro de barra etc, barra groups, né? A estrutura e dentro do barra etc, barra pwd, eu tenho a identificação do usuário, a configuração do diretório pessoal dele, qual é o tipo de shell que ele vai utilizar, né? Quanto tempo a senha dele é válida, enfim, uma série de políticas, mas as senhas mesmo criptografadas, elas vão ficar dentro de um arquivo chamado barra etc barra shadow, tá? Então, sempre que eu for criar um novo usuário e gerar uma senha para esse cara, ele vai criar uma entrada lá no barra
etc/pswd com as informações desse usuário, e dentro do etc/shadow a gente vai ver, então, as senhas desse usuário, tá bem? Os dispositivos, a gente vai ver que dentro do /dev a gente tem, né, eles organizados dessa forma. Uma unidade física, ela vai sempre aparecer como no exemplo aqui, né, /dev/sda. Isso quer dizer que é o SCSI ou SATA Disk A. Esse é o primeiro disco no barramento. Se eu tiver mais de um disco, ele vai ser SDA, SDB, SDC, SDD e assim por diante. Tá? E sempre que eu tiver um número aqui depois, vai ser a partição. Tá? Então, vai ser o volume dentro desse cara aqui. Então, SDA2 é a segunda partição do disco A desse meu sistema. Tranquilo? Tem outros dispositivos específicos, né? USB TTY0, /dev/modem, TTYS0. Esses caras aqui são dispositivos de bloco, né? São dispositivos de terminal. Quem já configurou, quem já usou modem discado em Linux e quem já configurou switch gerenciável usando Linux, sabe que esses aqui são portas de comunicação que a gente usa para poder se comunicar, para poder usar um dispositivo serial. E o /dev/0, ele é um gerador de zeros. Se eu quiser encher um arquivo de zero, eu uso o /dev/0, e eu tenho o /dev/null, que ele é um sumidouro. Se eu quiser sumir com alguma coisa, né, se eu quiser, por exemplo, que uma determinada aplicação não gere nenhuma saída, eu digo que toda a saída ela deverá não ir para o meu terminal, e sim para /dev/null. Eu tenho que chamar a atenção para vocês, né, que as interfaces de rede, elas não são dispositivo de bloco e elas não são dispositivos que vocês vão achar no /dev. Tá? Ele é um dispositivo de fluxo, ele é gerenciado pelo I/O control, né? pelo controlador de entrada e saída. E aí a gente tem comandos que são específicos para descobrir quais são as interfaces de rede e poder configurar elas. Beleza? Bom, então é o seguinte, hoje a gente deu só uma introdução, vocês vão ficar com a seguinte tarefa, tá? Primeiro, baixar a ISO de instalação do CentOS, tá? Tem essa aqui, mas eu acho que eu coloquei um link lá tem um link aqui no aula. Tá ali na aula instalação do CentOS, tá? Tem um link para baixar a ISO de instalação. E aí também a gente vai falar um pouco dos virtualizadores que nós vamos utilizar para fazer os nossos laboratórios, beleza? Uma coisa que eu preciso perguntar para vocês. Vocês já usaram VirtualBox, o pessoal que já fez a aula comigo já, ou o VMware o Workstation. Todo mundo tem intimidade com isso e os equipamentos de vocês vocês conseguem utilizar para levantar a máquina virtual? Sim? Não? O ideal é que tenha pelo menos um computador disponível aí, né, para vocês. Eu acho que no mínimo, acho que tem que ser um Core i2 Duo, com 4 GB de RAM, para poder executar de boa, assim. Não precisa ser uma máquina tão nova, mas a gente precisa... Tá? E outra coisa também, vocês precisam estar com o Windows 64 bits, ou Linux 64 bits, com os recursos de virtualização do processador habilitados na BIOS.
tá? Todo mundo aí já está manso com isso? Beleza. Então tá. Pessoal, a gente vai ficar por aqui. Vocês vão tirar agora o tempo da aula restante para ver o vídeo, tá certo? Para acessar, vocês podem abrir a apresentação, tá? Aqui tem o link, mas eu também vou deixar aqui para vocês. Deixa eu deixar aqui. Vou colocar lá no nosso grupo do Telegram. Vocês assistirem aí. E uma coisa que eu tenho que pedir para vocês, tá? Vocês viram que tem um formulário que eu disponibilizei ali para vocês cadastrarem os e-mails de vocês e o nome. O que está dando erro, Gabriel? O Gabriel consegue acessar lá o do Telegram? Ah, o do CentOS? O da apresentação deixa para lá. Tenta baixar aquele outro o que está na aula 2 ali, o CentOS 7 Minimal. Vê se baixa. Tá? Então, eu estava dizendo para vocês, eu coloquei ali um link de um formulário para vocês cadastrarem ali, botar o nome de vocês e um e-mail alternativo. Uma das coisas que tem se batido muito é que é a seguinte, agora no começo, como tem muita gente que ainda está com matrícula reservada, ainda não está confirmada, tem pessoal que está ajeitando aí a documentação de ProUni e outras coisas, eu estou permitindo a entrada de todo mundo que está aparecendo aqui. Mas o que vai acontecer? Eu vou colocar vocês ali, vou configurar nesse encontro semanal que a gente tem aqui, tá? Que vocês vocês vão poder entrar direto no link do Meet, tá certo? E a partir da nossa terceira ou quarta aula, eu não vou deixar mais ninguém entrar que não esteja cadastrado, tá certo? Então, eu peço para vocês preencherem lá, vocês verifiquem direitinho, utilizem a conta de vocês lá da Ubra, porque depois que eu cadastrar todo mundo na sala de aula de quem não tiver listado, beleza? Então tá, senhores. Então, por hoje a gente fica por aqui, tá? Então, na semana que vem, aí a gente já começa as nossas atividades de laboratório. Eu só estou preocupado que nos meus... Teoricamente, eu tenho 21 alunos matriculados, tá? Hoje nós temos 9 aqui. Então, tô meio preocupado. Beleza? Mas aí, na semana que vem, vamos ver como é que vai dar o andamento. Professor. Oi. Eu não entendi o formulário ali, só tem um campo e-mail alternativo. Aí isso, porque você logou... Não é da Ubra. Você logou com o seu e-mail da Ubra, não foi? Isso. Isso, esse ele já coletou. Ele já pega, entendi. Isso. Mas assim, se vocês têm um outro e-mail do Gmail aí, entendeu? Já cadastrem o e-mail alternativo, por quê? Porque aí eu coloco lá, professor, às vezes eu rateio aqui, eu esqueço de mudar lá. Então, para não ficar isso, eu até flexibilizo isso. Eu pego os e-mails alternativos de vocês lá e já cadastro também, entendeu? Daqui a pouco
não sei, é difícil o Google dar problema, né? Mas eu sei que essas contas corporativas, de vez em quando, dão uns guru maluco. Tá? Fechamos, então? Ficamos por aqui? Então, pessoal, uma boa noite para vocês e bom filme. Tá? Assistam aí, que aí a gente discute na próxima aula. Boa noite, senhor. Falou, abraço, tchau para vocês.